da Páscoa do Senhor, vem do céu o resplendor. É Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem festejem gratidão, esta Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo o Salvador. Ele a vida te conduz junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, ressurgiu. Por isso, estamos aqui para celebrarmos a ressurreição do Salvador Jesus e lembrando que a ressurreição é a base da fé cristã. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler daqui a pouco alguns versículos de 1 Coríntios 15, mas sem ressurreição não tem fé cristã. Sem ressurreição cai por terra a doutrina do batismo, da Santa Ceia, enfim, qualquer doutrina que nós creiamos, se não crermos na ressurreição, não tem sentido. Ou como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, estamos perdendo o nosso tempo e somos as pessoas mais infelizes desta vida ou deste mundo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Ele ressuscitou. Pode passar agora o outro slide? O slide seguinte, vocês já viram, já está alguns finais de semana, a árvore de Páscoa está ali fora, ou em alemão, Osterbaum. É isso, né, Ricardo? Osterbaum. A árvore da Páscoa. Qual que é o significado? Ali está bem pequenininho, mas eu vou ler. Ó. A árvore da Páscoa ela é montada com um galho seco, que simboliza a frieza e a morte do sepulcro de Jesus Cristo. No galho são colocados cascas de ovos coloridos, que simbolizam a alegria da vida, que significa a ressurreição do Senhor. O ovo significa ou simboliza que há vida dentro dele, e dali ela brota, apesar de estar escondida até o momento em que a ruptura acontece. Dentro do ovo está a vida. A Páscoa é vida, ressurreição, esperança e alegria. Apesar da Sexta-feira Santa, com a crucificação de Jesus. Eu vivo, vós também vivereis, diz Jesus. E esta então é a mensagem gloriosa da Páscoa, da ressurreição, e esse também é o significado, o sentido da árvore da Páscoa que nós temos ali na entrada do nosso templo.
Que bom que todos vocês estão aqui, já tivemos o culto também de manhã e é agora então esse momento também da noite. Cantamos o próximo hino, podem sentar. A Cristo coroai. Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouvindo os coros celestiais dos anjos o louvor, erguei vibrante voz de todo o coração, louvando aquele que morreu e deu-vos salvação. A Cristo coroai, seu lado, irmãos, olhai, das suas chagas o esplendor e a glória contemplai, nem anjos lá do céu o podem compreender, que o próprio Filho de Deus Pai pelo homem vai morrer. A Cristo coroai, a vida nos doou, e a fim de dar-nos salvação, da tumba triunfou. Cantemos seu poder, morreu, mas ressurgiu, a vida eterna nos ganhou e a morte destruiu. A Cristo coroai, dos tempos é Senhor, e do universo imenso é Deus, eterno Criador, ao grande Redentor, que deu-nos salvação, eternamente tributai louvor e adoração. Eu peço que quem puder se coloque de pé e nós seguimos então a ordem de culto conforme está projetado. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, Celebremos o rochedo da nossa salvação, porque o Senhor é Deus supremo. o grande Rei acima de todos os deuses. Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, por nossa culpa, Jesus foi maltratado, rejeitado e morto, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. E ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados, significa confiar no perdão que Ele, com o seu sacrifício na cruz, conquistou para cada um de nós. Por isso eu convido a cada um de vocês para que se coloque agora diante do Pai, com o coração verdadeiramente arrependido, com toda humildade, e confesse os seus pecados. Vamos orar. Ó Deus de toda a misericórdia, eu reconheço que sou por natureza pecaminoso e impuro e que peco contra ti e contra o meu próximo nas mais diversas formas possíveis.
tanto pelo que faço como pelo que deixo de fazer. Nada mereço senão condenação e castigo eterno, mas tu fizeste a minha culpa cair sobre o teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que eu fosse salvo. Tem misericórdia de mim e perdoa-me. Amém. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Ele. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como ministro de Cristo, eu perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que abra sua Bíblia no Salmo 16. Salmo 16, um hino de Davi. É um hino de confiança. Conforme o título que está aí colocado, Deus está sempre comigo. Lemos juntos? Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos por teres entregue o teu Filho Jesus Cristo à morte de cruz, para que nós pudéssemos ser livres da morte. Muito obrigado, porque o ressuscitaste para assim nos libertar da escravidão do pecado e do diabo. Agradecemos, Senhor, porque nos dás nova vida em Jesus. Dá-nos sempre o teu poder para vivermos esta nova vida no dia a dia. Que possamos viver como novas criaturas, com muita alegria, otimismo e gratidão,
praticando o amor que demonstraste por nós. Concede que também este culto sirva para fortalecer a nossa certeza de que és um Deus vivo e estás entre nós com tuas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro vencedor. Amém. Cantamos, meu Jesus ressuscitou. Podem sentar. Meu Jesus ressuscitou, Ele o prometeu fazer, e com isso confirmou o que sempre disse ser. Cristo nosso Salvador, o divino mediador. Meu Jesus ressuscitou, sua vitória vem mostrar que Deus Pai tudo aprovou, o que fez em meu lugar. Nele tenho paz, perdão e perfeita salvação. Meu Jesus ressuscitou, eu com Ele vencerei. No poder que o levantou, no sepulcro viverei. Ao seu lado para amar e com gratidão louvar. Leitura do Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 9. Um banquete para todos os povos. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia, todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. Leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 a 28. Lembrando que 1 Coríntios 15 é o capítulo que fala a respeito da ressurreição. Nos primeiros 11 versículos, a ressurreição de Cristo, conforme os subtítulos que estão colocados aqui na nova tradução, na linguagem de hoje. Do versículo 12 ao 34, a nossa ressurreição, é o texto que nós vamos ler aqui. E do 35 até o final, a ressurreição do corpo. Então aqui, de maneira resumida, podemos dizer, nesse capítulo 15,
nós temos aquilo que nós precisamos crer e conhecer a respeito da ressurreição. Por isso eu sempre tenho dito o seguinte: se você tem uma pergunta e 1 Coríntios 15 não responde a respeito da ressurreição, esquece a pergunta. Provavelmente é só uma especulação, vamos dizer assim. Mas aquilo que nós precisamos crer e conhecer de maneira resumida está aqui nesse capítulo de 1 Coríntios 15. Então a leitura de hoje: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando Ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que Ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Até aqui esta leitura e o Santo Evangelho, Evangelho de Marcos, capítulo 16, 1 a 8. E também, falando de ressurreição, reforçar o convite. Estou colocando de novo na quarta-feira à noite, lá no nosso momento de reflexão, os estudos que foram feitos ano passado a respeito da ressurreição, evidências da ressurreição. Na próxima quarta vou enviar o link que justamente estudamos então 1 Coríntios 15, 1 a 11. Então acompanhe, não perca também essa oportunidade. Serão aí mais 3 encontros nas próximas 3 quartas-feiras, onde agora então vamos estudar ou relembrar, né, que estudamos ano passado, mas vamos aproveitar esse material que já temos lá e vamos relembrar o texto de 1 Coríntios 15. Já fica o convite para todos se organizarem aí para estarem acompanhando. Então quem puder, eu peço que se coloque de pé. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto.
Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Até aqui o Santo Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Convido as crianças para virem aqui. Quem é que vai junto? A Eveline? A Eveline vai com elas? Depois você vai lá. Ah, tá. Você acompanha elas, faz favor? Aí a Paula vai junto lá daí. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abençoe esse momento de vocês lá. Pode ir com a professora Eveline. Nós cantamos, Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou e seu túmulo deixou. Vossas vozes levantai, seu triunfo celebrai. Cristo a luta terminou e a vitória conquistou. Agonia, mágoa e dor não lhe causam mais horror. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu. Ele vive e prometeu vida e glória lá no céu. Este prêmio iremos ter e por essa lhe viver. Aceitemos nossa cruz e sigamos a Jesus. Querido irmão, querida irmã, preste atenção mais uma vez no primeiro versículo do Evangelho que foi lido há pouco. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Pobres mulheres, elas com certeza não estavam pensando direito. E por isso, só depois que os seus braços começaram a ficar cansados de carregar todos aqueles óleos aromáticos,
e tudo mais que compraram para ungir o corpo de Jesus, e depois que já estavam na metade do caminho, talvez em direção ao túmulo, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Vejam só, é isso que a morte faz com a gente. Diante da morte, não pensamos direito. Então, depois que chegaram ao túmulo, elas ouviram a mensagem do anjo e viram que não havia corpo para ser ungido. E o que elas fizeram? Trêmulas, desnorteadas, as mulheres saíram, fugiram do túmulo e não falaram nada para ninguém, diz aqui o texto do Evangelho. Isso não parece muito com a Páscoa. Elas deviam estar felizes e não confusas e com medo. Mas como eu disse, é isso que a morte faz com a gente. Ficamos confusos e com medo. E por isso não gostamos muito de ir a velórios. Porque nós não sabemos o que dizer, nós não sabemos como agir. E aquela mensagem do anjo para as mulheres: vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Essa mensagem, ela foi uma notícia ruim para as mulheres. As mulheres tinham ido lá à procura de Jesus morto, e ele não estava mais lá. As mulheres foram ao cemitério, foram ao túmulo em busca da morte, e a morte não apareceu. E é por isso que elas ficaram desapontadas, confusas e com medo. Essas pobres mulheres, elas fizeram exatamente o que você e eu teríamos feito. E veja, elas já haviam aceitado a morte. Claro, elas não conseguiam pensar direito, elas estavam confusas, elas não sabiam o que dizer, elas não sabiam o que fazer. Nem nós sabemos. Mas elas estavam lá quando Jesus foi pendurado naquela cruz. Aquelas mulheres estavam lá e elas podiam dizer: ele está morto. Nós vimos com nossos próprios olhos, nós fomos junto até o cemitério, nós fomos até o sepultamento. E foi isso. Elas aceitaram essa realidade. E elas então fizeram planos para continuar a vida. Parece você e eu, não é mesmo? Você quer saber como é que nós estamos confusos sobre a morte? No mundo de hoje, cada vez mais se diz que nós devemos aceitar a morte e pronto. A morte, ela faz parte da vida, ou é uma parte da vida. E cada vez mais, em muitos lugares também, muitas pessoas, elas estão vendo a morte como uma fuga, ou a morte como uma amiga. E é por isso que em certos lugares ou certos países, no nosso Brasil, até onde eu sei, acho que ainda não, mas muitos médicos estão aderindo
a essa teoria de que a morte é uma amiga, e eles estão praticando aquilo que é chamado de eutanásia, ajudando as pessoas a fugir de algum sofrimento. Mas se tudo isso fosse verdade, se a morte fosse amiga para fugir dos problemas, por que então, por outro lado, também se investe tanto na área da saúde? Só para vocês terem uma ideia, só um exemplo, aqui não muito longe, acredito que todos vocês devem saber, a Unimed está construindo um hospital enorme, 269 leitos. Se devemos simplesmente aceitar a morte, se a morte é amiga, para que então investir tanto na área da saúde? Para que investir tanto tempo e dinheiro lutando contra a morte? Veja, estamos confusos, o mundo está confuso, como aquelas mulheres lá no túmulo. Mas não houve confusão para Deus. E assim, embora Satanás tenha conseguido nos enganar e nos fazer aceitar que vários mortes ou vários tipos de morte que são cometidas cada vez mais e são defendidas, como a eutanásia que eu já falei, ou como o aborto também, são válidos. Deus não está confuso. Deus não é um Deus de confusão. E Ele deixa bem claro no texto de 1 Coríntios 15, 26, que foi lido, o que é a morte. Deus diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é inimiga. A morte não é amiga. A morte não é algo que simplesmente tem que ser aceita. Mas a morte precisa ser derrotada. A morte é algo para ser colocado debaixo dos pés de Jesus e ser vencido. O último inimigo a ser destruído é a morte. E é assim que Deus fez. E é por isso que nós estamos hoje aqui reunidos comemorando a Páscoa, porque Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou de fato, Jesus Cristo ressuscitou. Eu sei que o meu Redentor vive. A morte foi derrotada, e o nosso futuro é um futuro de vida, de esperança, de paz, de alegria. E é por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós temos que parar de apenas cantar, como nós estamos cantando. Todos os hinos hoje falam a respeito de vida, falam a respeito da ressurreição. Precisamos parar de apenas cantar e começar a viver de acordo com isso. Temos que parar de tentar nos acostumar com a morte e começar a viver e nos acostumar com a vida, porque é isso que eu e você faremos por toda a eternidade. Nós vamos viver, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O versículo 22 do texto de 1 Coríntios que foi lido há pouco.
porque é disso que nós realmente precisamos, e nós queremos viver. Não sei se você já ouviu falar de um colonizador espanhol chamado Ponce de León. Ele ficou mais conhecido porque ele procurava a tal da fonte da juventude. Ele acreditava que em algum lugar neste mundo havia uma fonte de água que poderia tornar uma pessoa jovem para sempre. A pessoa que bebesse daquela fonte da juventude, então nunca iria envelhecer, nunca iria morrer, iria viver para sempre. Bom, não preciso nem dizer que ele acabou morrendo, porque ele não encontrou a fonte da juventude. Mas hoje, você e eu sabemos o que Ponce de Leão não sabia: que a fonte da juventude existe, e que ela está bem aqui. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vocês já localizaram a fonte da juventude? Está do lado do altar, daquele lado. A pia batismal. Nas águas do santo batismo, ali nós encontramos a fonte da juventude. Ali nós temos a vida eterna. Pois é ali que acabamos com a morte, e é ali que Cristo nos dá a sua vida. Ali no santo batismo, Cristo faz da sua ressurreição a nossa ressurreição, e promete que aqueles que ressuscitarem, aqueles que crerem, ressuscitarão para a nova vida, e que não irão morrer eternamente, mas viverão para sempre. Essa é a nossa fonte da juventude, que pode fazer você e eu vivermos para sempre. E então a mensagem para você e para mim hoje é: acostume-se com isso. Pare de se esforçar tanto para aceitar a morte e comece a se acostumar com a vida. Tanto a sua vida aqui neste mundo, quanto a sua vida eterna. Porque neste mundo de morte, Deus, Ele está no negócio que dá vida. Porque naquela primeira manhã de Páscoa, Jesus não estava no túmulo. E por que Ele não estava no túmulo? Porque Deus voltou. Mas você sabe que essa não foi a primeira vez. Deus estava sempre voltando e dando vida ao seu povo, o tempo todo. E é por isso que a Páscoa não deveria ter sido a surpresa que foi. Porque é assim que Deus tem trabalhado durante a história da humanidade, principalmente na vida do seu povo. Só para lembrar alguns fatos: assim que Adão e Eva caíram em pecado, como em Adão todos morrem, mas Deus não os deixou mortos, Deus voltou. O povo de Deus era escravo no Egito, mais de 400 anos, forçado a trabalhar sob o chicote, mas Deus não os deixou lá, Deus voltou. Vez após vez, quando o povo de Deus virava as costas para Ele, Ele permitia então que eles fossem derrotados pelos inimigos, conquistados, invadidos, levados como escravos, mas Deus nunca os deixava lá.
Deus sempre voltava. Enquanto o seu povo estava sob o domínio romano, Deus voltou. Um homem chamado José descobriu que a mulher de quem estava noivo, Maria, estava grávida. Mas você sabe o que ele realmente descobriu? É que Deus estava voltando. Os leprosos que viviam em colônias separados das demais pessoas lá no deserto, os aleijados, os cegos, os surdos, as prostitutas, os pecadores, os excluídos, todos eles descobriram que Deus voltou para eles. E mesmo que não tenham entendido a princípio, aquelas pobres mulheres lá no túmulo descobriram, aqueles discípulos que fugiram com medo descobriram, os guardas que pensavam estar guardando Jesus ainda lá no túmulo descobriram, Deus voltou. Então, quando vamos aprender? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando vamos parar de tentar nos acostumar com a morte e começar a nos acostumar com a vida? Saber que Deus sempre volta. Por isso eu pergunto, o que você está enfrentando na sua vida agora? Que problema, que dificuldade, que luta, que medo, que dúvida, que confusão, que túmulo vazio você está encarando? Lembre-se, Deus voltou. Que inimigo você está enfrentando que é mais poderoso que a morte? Qual é o problema que é mais difícil de superar do que a morte? Deus voltou. Ele derrotou a morte. Deus voltou para nos dar vida. Deus voltou para você. Então, por que estamos tão confusos? Por que temos tanto medo? Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a Páscoa, não apenas porque Deus voltou do túmulo e ressuscitou dos mortos, mas porque Ele continua voltando. Ele continua voltando para você, para lhe dar a vida dele, para carregar os seus fardos, para liderar você, para guiar você, para perdoar os seus pecados, para enxugar as suas lágrimas, para ouvir as suas orações, para ouvir os seus gritos de angústia, de frustração, de dor, de sofrimento, para confortar você quando estiver de luto, para alimentar você com o seu próprio corpo e sangue, para proteger você, para dar a você o que você precisa. E por fim, para estar com você quando você morrer, para que Ele possa levá-lo através da morte para a vida eterna lá no céu. Lembre-se, Deus volta. Por isso, celebre a ressurreição, celebre a Páscoa. O nosso Deus não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, e porque Ele vive, nós também viveremos. Creia nisso. Amém. Em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim o espírito.
Pode sentar. Durante o nosso ofertar, cantamos o próximo hino. Ressurgiu Jesus Senhor, aleluia. Anjos, homens com fervor, aleluia. Erguem sua voz aos céus, aleluia. Aclamando a nosso Deus, aleluia. Vive em glória o Salvador, aleluia. Onde, ó morte, o teu horror, aleluia. Deus nos redimiu na cruz, aleluia. A Satã venceu Jesus, aleluia. Deus nos salva por amor, aleluia. Jesus Cristo é vencedor, aleluia. Pois a morte destruiu, aleluia. Com poder o céu abriu, aleluia. Ó, sigamos a Jesus, aleluia. Em seus passos nos conduz, aleluia. Pois com ele irão os seus, aleluia. Pela cruz e morte aos céus, aleluia. Nós vamos orar agora. Temos algo para incluir na oração? Alguém tem algo para incluir? O Eduardo pede a proteção de Deus na viagem amanhã cedo já. Amanhã para Medianeira, estará viajando lá a trabalho mais uma vez. Que Deus abençoe então e proteja. Algo mais para incluir? Como é que é o nome? Rosileia. Faleceu o esposo dela hoje. Algo mais? Tudo certinho, né? Só me lembra o nome.
Renan. Ah, sim, a Júlia, agradecer pela recuperação do vovô, né, o pastor Cláudio, que passou por uma cirurgia esses dias. Foi semana passada, né? Foi semana passada. Graças a Deus deu tudo certinho e está lá se recuperando. Então vamos orar. Ó Senhor da vida e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a Tua abundante graça, nos colocaste numa nova vida através da ressurreição de Jesus da morte. Transformaste a noite da dúvida e da amargura no dia da vida eterna de alegria e contentamento. Trouxeste vida e imortalidade através da maravilhosa notícia de que Cristo está vivo. Por isso, ó Senhor, te agradecemos. Libertaste teu Filho que havia morrido pelos nossos pecados, libertaste do domínio da morte e o ressuscitaste pelo teu poder. Aquilo que semeaste em desonra e fraqueza, colheste em poder e glória. Ó Senhor, te louvamos, porque através de Cristo removeste de nós o tormento da morte e nos trouxeste vitória. Enche nossos corações com a alegria da ressurreição. Concede à tua igreja o poder do Cristo ressuscitado. Ajuda-nos a mostrar aos outros a tua glória. Abençoa nossos lares com o conforto e a esperança da Páscoa. Envia a bandeira da vitória de Cristo ao mundo todo. Concede que muito mais pessoas e países possam se juntar aos que cantam canções pela tua vitória em Cristo. Por causa da ressurreição de Jesus, tira de nós todo o medo da morte. Permite que os raios da luz da Páscoa possam penetrar nas profundezas das nossas almas. Renova-nos no Espírito daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Dá paz às nossas almas e mantenha a ressurreição e a vida. Amado Deus e Pai, de maneira especial, nós queremos pedir por aquelas pessoas que passam por momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento. Queremos pedir pela Rosileia, que está de luto pelo falecimento do seu esposo. Amado Deus e Pai, que a lembrança da Páscoa possa fortalecer o coração desta irmã que está sofrendo, que ela possa buscar em Ti, possa buscar no Salvador Jesus, possa buscar na ressurreição o conforto para esse momento de dor, de aflição, de sofrimento pelo qual ela está passando. Queremos também, ó Pai, te agradecer pela proteção que deste ao Renan alguns dias atrás, quando ele teve um acidente de moto, mas graças à tua bênção, à tua proteção, nada de mais sério aconteceu com ele, e ele está já bem, totalmente recuperado deste acidente. Queremos também te agradecer por ter cuidado e estar cuidando do pastor Cláudio. Pedimos que continue cuidando, abençoando, fortalecendo na sua saúde física também, para que aos poucos possa estar se recuperando desta cirurgia pelo qual ele passou há uma semana atrás. Continue cuidando, abençoando, e que ele logo possa estar totalmente restabelecido. Também pedimos, ó Pai, a tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado para o Eduardo,
e quem mais for com ele amanhã na viagem à Medianeira, na viagem a trabalho, pedimos que os leve em segurança, que possam lá realizar o trabalho que tem para ser feito e que também possam então estar voltando em segurança aos seus lares e também a sua participação aqui na congregação. Amado Deus e Pai, te agradecemos, enfim, por tudo aquilo que nos concedes todos os dias. Esteja conosco também durante esta semana, que nós possamos sempre lembrar que Deus voltou. Nós oramos, pedimos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro vencedor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos amigos. Jesus nos revelou este amor quando deu a sua vida em sacrifício por nós. Mas qual teria sido o proveito real disto, se Cristo tivesse permanecido na morte? Ele morreu de fato, mas venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. A morte é o salário do nosso pecado, mas o nosso crédito em Jesus é a sua vitória sobre a morte. Por isso, ao nos dar seu corpo e sangue na Santa Ceia, Cristo compartilha conosco a sua vitória. Seu corpo e sangue nos dão perdão, vida e salvação. Bendito seja o Senhor por tão grande bênção. Bendito sejas tu, Senhor, que nos dás o pão e o vinho. Bendito sejas tu, que nos dás o teu corpo e sangue para a nossa salvação. Assim como as espigas de trigo que estavam dispersas pelos campos e as uvas dispersas pelas videiras nas colinas foram reunidas no pão e no vinho sobre a mesa, reúne-nos também, Senhor, mediante o teu corpo e sangue, desde os confins da terra, em teu reino, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador.
Pode sentar, nós celebramos a ceia conforme o nosso costume aqui da congregação. Vem o pessoal da música, o Emerson que vai auxiliar hoje na distribuição da ceia. Depois os irmãos e irmãs também podem vir. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás?
ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Que o corpo e o sangue de Cristo vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Demos graças ao Senhor e oremos. Ó Senhor Jesus, nós te rendemos graças porque instituíste para nosso benefício e salvação esta maravilhosa ceia. Concede-nos sempre celebrá-la em memória de teu sacrifício por nós e também para testemunho e fortalecimento de nossa fé. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Pode sentar, cantamos ainda este hino e depois tem mais um outro. O Senhor eis ressuscitou, já sobre a túmulo ele triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas ao terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou.
morte e pecados dos seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servir, sempre confiante a Ele seguir, a todo aquele que nele crê, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Convido as crianças para virem aqui à frente. Venham aqui, aqui em cima, aqui, ó, bem queridinhos aqui. Sem correr. Sem correr. Tudo bem? Então tá bom. Fica do meu ladinho aqui, ó. Fica aqui do meu ladinho. Dá a tua mãozinha aqui. Dá a mãozinha aqui. Tudo bem? Todos aqui em cima, sim? Aqui em cima, né? Os pequenininhos na frente, os maiores mais atrás aqui, ó. Aqui, ó, lá pra frente, lá, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Você vai fazer o quê? Rapidão, então. Enquanto ela vai resolver o problema dela, eu vou convidar todos vocês para ficar de pé. Quem puder ficar de pé. Porque essa garotada bonita que está aqui vai ensinar uma música para vocês, tá? E ó, vamos combinar o seguinte, tá? Gente, vocês prestem atenção, vê se aprende para cantar bonitinho como eles vão fazer, tá? Eles vão fazer aqui, as crianças vão fazer bem bonitinho, bem bacana, vão ensinar. Então vocês procurem aprender, tá? Primeiro eles vão ensinar, depois canta junto? Como é que é? Ah, já pode cantar desde o começo junto. Com gestos e tudo mais, eles vão mostrar aqui, tá bom? Que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador.
Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na... Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Por quê? Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Fazer primeiro. Garotada, agora vocês sentem aqui no primeiro banco, tá? Bem quietinhos. Vou convidar quem? A presidente do departamento? Hein? Cadê a presidente do departamento feminino? Vem aqui, ó. Pessoal, nós vamos fazer agora, olha aqui, ó. Olha que chique isso aqui, ó. 800 e poucas gramas tem aqui, tá? Esse aqui é um dos ovos de avestruz, né? Avestruz, é isso? Avestruz que o Marco Arendt, ele ganhou aí de uma pessoa. E então foram 4, né? 4 enchidos aí de amendoim. 2 foram devolvidos para a pessoa. E esse aqui, o maior, nós deixamos para ser sorteado entre quem comprou, né? Então o nome de todos que compraram está aqui no pacotinho, ó. Está aqui no pacotinho. Eu vou dar umas balançadas aqui no pacotinho aqui. E aí eu vou pedir para a presidente do departamento de servas aqui, a Samira, ela vai tirar o papelzinho com o nome da pessoa que vai durante a semana comer as 800 gramas de amendoim. E guardar a casquinha do ovo. Deixar guardado. Se tirar o teu, fazer o quê, né? Pode tirar o meu, né? Rufem os tambores. A Cari! Ela ficou olhando. Quem? É a Cari, é você, Cari. Olha aqui, ó. Vem aqui, vem as meninas junto então aqui, ó. Vem receber aqui, ó. Palmas para elas então. Aê! Não vai dar metade para ninguém não, ela falou. Agora tem uma lembrancinha para as crianças, né? Por favor, ajuda aí, Samira. Tem uma lembrança para as crianças, todas as crianças. Mamãe, vem pegar uma para a criança que ficou, tá? Vem pegar uma também. Se alguém tiver alguma criança para levar também, pode vir pegar, tá? Mas os adultos não fiquem tristes. Todo mundo vai receber um bombom também, tá? Todo mundo vai ganhar um bombom, tá bom? Aproveitando, já que você está aqui, você quer fazer o convite para o sábado? Posso fazer. Faça favor. Pessoal, só um pouquinho de atenção. A Gleice quer fazer um convite para todos. Boa noite a todos. Então, no próximo sábado, a gente vai ter o segundo encontro de casais que a gente começou. Não sei se todos estão lembrados, né? Mas já foi feito o primeiro encontro em janeiro, né, pastor? Fevereiro. Então, no próximo sábado, às 19 horas, às 20 horas no próximo sábado, então, aqui na igreja, a gente espera que todos vocês participem. Vai ser um momento bem legal para a gente poder restaurar aí os nossos relacionamentos aí dos nossos casais e os que estão prestes a casar também, né? Eu acho que tem bastante ou alguns pelo menos aí que vai entrar nessa nova vida, então estão todos convidados. Obrigado. E quem tiver criança pequena, não se preocupe, que nós já temos pessoas à disposição que estarão cuidando das crianças, tá?
Então, os casais aí que têm crianças menores, aí pequenas, que precisam de cuidado, podem vir tranquilo que vai ter gente cuidando, tá bom? Você quer falar também? Pessoal, então no próximo final de semana, no sábado à noite, o encontro de casais, domingo de manhã, culto às 9 horas, e também domingo à noite, o culto às 19 horas, tá bom? Pessoal, só um pouquinho. A gente só queria entregar uma lembrança em nome do Departamento de Servas e da congregação, agradecer ao pastor e à família pastoral também. Obrigada. Obrigado. Sempre lembrando da gente. Obrigado. É nosso então, tá, galera? Quer dizer, as outras duas galera não ouviram, elas vieram de manhã, né? E agora à tarde, a Letícia passou meio mal, não sei se também não está dengosa, né? Então, a Duda está lá cuidando da Letícia. Eu falei para ela assim, você fica aqui cuidando da Letícia, qualquer coisa vai lá na igreja e chama. Tá bom? Obrigado, pessoal. No mais, desejo a todos um bom retorno aos seus lares, um bom descanso, uma abençoada semana. Fiquem todos na paz de Jesus. Eu cumprimento a todos.